Bom, vamos então agora pensar nos fundamentos que envolvem a progressão, a elaboração e progressão dos programas de treinamento da musculação. Nós vamos fazer isso considerando as variáveis estruturais do programa de treinamento, como já foi visto antes, e vamos fazer um exemplo introdutório, porém detalhado, e que vai servir para que vocês entendam o quão amplo pode ser, quão amplas podem ser as possibilidades de prescrição e de progressão de um mesmo programa de treinamento na musculação. Isso vai facilitar a análise de tudo que vier pela frente, por mais complexo que seja, e vai abrir um leque muito grande de possibilidades para o entendimento e prescrição dos programas de treinamento da musculação. Então, vamos lá. Então, vamos considerar este programa de treinamento que está apresentado aí. Ele tem, para vocês verem aí, os exercícios, séries, repetições, peso e pausa. Nós temos essas colunas de séries, repetições, peso e pausa, essas variáveis, e nós vamos pensar daqui para frente sem mexer na coluna dos exercícios. Vamos mexer somente nas variáveis, séries, repetições, peso e pausa, para pensar introdutoriamente a progressão desse programa de treinamento. Então, vamos esquecer a coluna dos exercícios por enquanto, tá ok? Nesse programa, quantas possibilidades existem de manipular somente o volume de treinamento, sem alterar nada nos exercícios? Bom, nós podemos, por exemplo, aumentar o número de repetições, podemos aumentar o número de séries e podemos aumentar ambos, repetições e séries. Veja no programa aí, o que está em branco é o que foi aumentado. Aumentamos séries em alguns exercícios, repetições em outros exercícios e aumentamos ambos em alguns exercícios, já mostrando que nós temos aí, pelo menos, para iniciar, 3 possibilidades de manipular esse programa, alterando o volume de treinamento. Nós podemos continuar essa manipulação fazendo a redução dessas mesmas variáveis. Veja bem, em alguns exercícios, reduzimos as repetições, em outros, reduzimos as séries, em outros, reduzimos ambas. Nesse caso, nós temos, então, já 6 possibilidades de manipular o programa de treinamento somente no seu componente volume. E nós podemos considerar também que essas manipulações, elas podem ser feitas de outras maneiras, somente com essas duas variáveis. Eu posso aumentar as séries e reduzir as repetições em alguns exercícios, ou posso reduzir as séries e aumentar as repetições em outros exercícios. O que já nos dá 8 possibilidades de manipular esse programa de treinamento, considerando somente 2 variáveis estruturais. E, para além disso, nós devemos considerar também que nós podemos fazer essas manipulações de maneira diferenciada para cada exercício ou para grupo de exercícios. Veja bem, aqui nós fizemos o aumento das séries de repetições no supino, aumento das séries, redução das repetições no extensor de joelhos, aumento de repetições no flexor, redução de séries e repetições no leg press 45, redução das séries, aumento das repetições no tríceps testa. Ou seja, já começaram a perceber? Isso não tem fim. Usando somente as variáveis número de séries, número de repetições, nós temos uma quantidade muito grande de pensar a progressão deste programa de treinamento. Para adiantar um pouco, veja bem, faz sentido ou é possível? Eu queria dar um nome para cada uma dessas possibilidades de manipulação, não é possível e nem é necessário, muito menos dar um nome de um sistema de treinamento para isso. Basta que vocês entendam a direção que está seguindo a progressão prevista. Bom, nesse mesmo programa, como fazer para alterar somente a intensidade do treinamento? Veja bem, para alterar somente a intensidade, eu devo alterar a coluna da variável peso. Por exemplo, no supino e no extensor, nós aumentamos o peso, aumentamos a intensidade. No flexor e no leg press 45, nós reduzimos o peso, reduzimos a intensidade. Nesse caso aqui, podemos falar em intensidade absoluta, porque nós não fizemos um teste, uma repetição máxima para saber a intensidade relativa, quantos por cento um RM. Mas deve ficar bem claro, manipular somente a intensidade significa manipular somente a variável peso. Já discutimos um pouco isso no vídeo sobre as variáveis e vamos discutir isso mais para frente nas nossas próximas aulas. Agora, vamos pensar de maneira também um pouco mais complexa daqui para frente. Quantas possibilidades de manipulação nós temos quando combinarmos as manipulações propostas para o volume, séries, repetições, aumento, redução e suas combinações, com as manipulações somente da intensidade, do peso,
combina tudo isso, veremos que cada vez mais aumentam as nossas possibilidades de manipulação e de prescrição do programa de treinamento. Então, nesse caso, deve ficar bem claro para nós que isso, a princípio, parece não ter fim. Tem que ficar claro qual é o objetivo dessas manipulações. Lembrando também que a manipulação do volume, por exemplo, séries e repetições, terá uma interdependência com a manipulação da intensidade, o peso, através da interdependência volume-intensidade. Significa que, até um certo ponto, é possível aumentar volume e intensidade ao mesmo tempo. Mas após um certo ponto, após o estado de treinamento, para aumentar um, será necessário reduzir o outro. Não será mais possível aumentar ambos, o que vai aumentando cada vez mais as possibilidades de manipulação do treinamento. Bom, vamos pensar agora em outro componente da carga. Que diferentes manipulações podem alterar a densidade do treinamento? Para falar somente de algumas delas, não falaremos de todas, veja bem, eu posso aumentar o número de repetições. Aumentando o número de repetições, eu vou tender a aumentar a densidade. Por quê? A densidade é o tempo que dura o estímulo dividido pelo tempo que dura a pausa. Nesse caso, na musculação, a maneira mais precisa de manipularmos a densidade é entre as séries. Se eu aumentei o número de repetições e mantive a mesma duração da repetição, com a mesma pausa, eu vou aumentar a densidade. Da mesma forma, se eu reduzir as repetições, eu tendo a reduzir a densidade, mantendo o resto invariável. A pausa é inversamente proporcional à densidade. Quanto menor a pausa, maior tende a ser a densidade. Então, se eu reduzo a pausa, eu vou aumentar a densidade. Se eu aumento a pausa, eu vou reduzir a densidade, porque a pausa é inversamente proporcional à densidade. E podemos fazer combinações como foram feitas com as outras variáveis. Por exemplo, aumentar as repetições, reduzir a pausa, e assim de várias outras formas, mostrando que aqui tivemos alterações da densidade do treinamento. Retornando o que já fizemos, pensem bem agora. Fizemos manipulação do volume, manipulando séries e repetições, aumentando, reduzindo as suas combinações. Alterando também a intensidade, através das combinações de manipulação do peso e também da pausa, temos um universo muito grande de combinações de manipulação das variáveis estruturais do programa de treinamento da musculação, que vão conduzir a diferentes direções, a diferentes objetivos, a diferentes adaptações. Porque as variáveis estão todas interdependentes entre si, e até o momento, sem mexer nessa coluna aqui dos exercícios. Vamos pensar aqui agora, diferentes manipulações que possibilitam aumentar a intensidade. Porque muitas vezes eu quero aumentar a intensidade, mas o praticante pode não conseguir aumentar o peso ali. Então, eu tenho que fazer uma prescrição, uma manipulação que permita aumentar essa intensidade. Por exemplo, reduzir o número de repetições pode permitir aumentar a intensidade. Reduzir o número de séries também pode permitir aumentar a intensidade. Assim como aumentar a pausa também pode permitir aumentar a intensidade. E as suas diferentes combinações. Então, vejam aqui. Aqui eu reduzi as repetições no supino, permite aumentar a intensidade, o peso. No extensor, eu aumentei a pausa, o que também permite aumentar a intensidade. No flexor de joelhos, eu diminui as repetições e aumentei a pausa. Então, nós temos muitas combinações que tornam possíveis o aumento da intensidade, que possibilitam que isso aconteça. Por quê? Nem sempre o aluno, o praticante, vai conseguir aumentar a intensidade só porque eu quero que ele aumente a intensidade. Eu preciso manipular outras variáveis para que ele consiga também aumentar a intensidade. O mesmo pode ser válido para o volume. Ele pode não conseguir aumentar o volume, o número de repetições, se eu não manipular, por exemplo, o peso, a intensidade. Eu precisarei reduzir o peso para que ele consiga aumentar o volume, o número de repetições. Então, como está claro para vocês, as manipulações são infinitas. E isso tem possibilidades que fogem à nossa capacidade de entender todas. Mas, repito de novo, não faz sentido, e não é necessário, e não é possível querer dar um nome como se fosse um sistema de treinamento para cada uma dessas manipulações possíveis. Agora vamos ver diferente. Que manipulações que resultam em aumento da dificuldade do treinamento. Vamos ver agora a dificuldade. Por exemplo, aumentar o volume. Aumentar o número de repetições vai tornar o treinamento mais difícil. Por quê? Porque ele ficou mais volumoso. Aumentar a intensidade, o peso, também vai permitir aumentar a dificuldade. Por quê? Porque ele ficou mais intenso. Então, o supino livre ficou mais difícil porque ficou com maior volume.
Já o flexor de joelhos e o pulei costas ficaram mais difíceis porque ficaram mais intensos. Mas eu posso também tornar o treinamento mais difícil diminuindo a pausa. Ao diminuir a pausa, o treino vai ficar mais difícil porque ficou mais denso. Isso tem que ficar bem claro. As pessoas confundem densidade com dificuldade com a intensidade. Nem tudo que é mais difícil é porque ficou mais intenso. Nesse caso aqui do supino, ficou mais difícil porque ficou mais volumoso. No caso do flexor, ficou mais difícil porque ficou mais intenso. E no caso do desenvolvimento com halter e do do desenvolvimento com halter, ele ficou mais difícil porque ficou mais denso. A densidade foi aumentada aqui. Inclusive, reduzir a pausa e manter o resto, tudo, por exemplo, as repetições, séries e duração da repetição, pode até conduzir à redução da intensidade, que a pessoa poderá não conseguir manter o mesmo peso. Então, tome bastante cuidado para não associar dificuldade sempre com o aumento da intensidade. Esse é um erro muito comum que a gente percebe nos meios que disseminam informações sobre a musculação. Bom, e também as muitas possibilidades de combinar essas manipulações para aumentar a dificuldade do treinamento. Bom, professor, muita coisa, né? Sim, é muita coisa. Treinamento esportivo é muita coisa. Só que se você entender a manipulação das variáveis, tiver claro na sua cabeça qual a direção que você quer que siga a progressão do treinamento do seu aluno, em termos de respostas, de adaptação do seu organismo, neuromecânicas, hormonais, e souber também as respostas de desempenho que você espera, o que você espera que ele melhore no desempenho, assim como alterações estéticas, sim, você estará trabalhando como um profissional com uma prescrição fundamentada e bem clara do que significa, sem ficar repetindo procedimentos padronizados, repetindo prescrições que muitas vezes não se sustentam. Agora vamos fazer um pequeno exercício muito simples de utilizar essa manipulação. Aqui tem um exercício qualquer, podemos considerar, por exemplo, um leg press. O praticante faz 4 séries de 8 repetições com 100 quilos, e por acaso foi medido e representa 70% de uma repetição máxima. A duração da repetição é 4 segundos, com a pausa de 2 minutos entre as séries. Na primeira manipulação, foi aumentado o número de séries e reduzida a pausa. Na outra, foi reduzido o número de séries, aumentado o peso e aumentado a pausa. Na outra manipulação, foi reduzido novamente as séries, reduzidas as repetições e diminuída a pausa. E nessa outra manipulação, foi aumentado o número de séries, aumentado o número de repetições, reduzida a intensidade e aumentada a duração da repetição, assim como o aumento da pausa. Veja que em cada progressão foram manipuladas cada vez mais coisas. Na primeira progressão, manipulou 2 variáveis, depois manipulou 3 variáveis, depois manipulou 3 variáveis novamente, depois manipulou 4 variáveis. Então, manipular as variáveis requer um entendimento do que está sendo feito. Introdutoriamente, na primeira manipulação foi alterado o volume, o aumento do volume, e foi alterada a densidade, teve um aumento da densidade aqui também, pela redução da pausa e manutenção do resto. Na próxima manipulação, o que aconteceu? Foi alterado o volume foi reduzido, a intensidade foi aumentada e a densidade também foi alterada. Nesse caso, para saber se a densidade foi aumentada ou diminuída, é necessário fazer um cálculo, tempo que durou cada série pelo tempo que durou a pausa, e comparar com a série anterior. Façam esse cálculo vocês. Na próxima, teve alteração do volume, que foi reduzido nas séries e repetições, e teve alteração também na densidade. Novamente, para saber se a densidade foi aumentada ou diminuída em relação à série anterior, façam o cálculo. Quanto durou a série, quanto durou a pausa, façam a razão matemática e comparem com a série anterior. E, por último, também teve alteração do volume, que foi aumentado, alteração da intensidade que foi reduzida e alteração da densidade, que caberá também para ser interpretada que seja feito um cálculo. Então, tem que ficar claro isso quando se pensa na prescrição. O que eu quero alterar no treinamento do meu praticante? Volume, intensidade, densidade, frequência, enfim. Você deverá ter isso claro na sua cabeça para entender como vai ser feita a interdependência entre essas manipulações. Agora, só fazendo um último exercício de análise desse treinamento, só com as informações disponibilizadas, você não acha que, do ponto de vista prático, essas manipulações estão realmente todas, seriam possíveis de acontecer? Claro, temos que testar isso na prática. Mas olhando assim introdutoriamente, que muitas vezes vocês serão demandados a analisar programas que estão disponibilizados nas redes sociais, se realmente eles são racionais ou não. Vamos pensar aqui. Veja bem, essa terceira progressão para a quarta progressão. O praticante reduziu uma série 2 repetições somente. Ou seja, ele vai chegar lá e fazer 2 repetições do que ele fazia antes da primeira série. O peso foi mantido. Só que da primeira para a segunda série teve uma redução de mais da metade da pausa. Ele descansava 2 minutos e 15
agora descansa somente 1 minuto e tem que levantar o mesmo peso na próxima série. Pode ser que isso não seja possível ser realizado. Por quê? Porque a redução do volume foi muito pequena comparada à redução da pausa. Pode ser que ele consiga. Se ele conseguir, qual a impressão que nós temos? Que no programa anterior a pausa estava exagerada para ele. Ele não precisava dessa pausa toda. E da quarta para a quinta progressão, vamos pensar também. O volume foi aumentado em 4 séries, as repetições foram dobradas no número de repetições, a pausa reduziu, o peso reduziu em 30 quilos, a duração da repetição foi aumentada em 2 segundos e a pausa aumentada em 2 minutos. Muito complexa essa manipulação para poder analisar se é possível ou não. Por quê? Ele criou condições que facilitam e que dificultam a progressão do treino. Por exemplo, aumentou uma série e dobrou o número de repetições. Isso dificultaria continuar com o treino. Porém, reduziu 30 quilos no peso, que poderia facilitar a continuidade do treino dessa forma. Mas, por um outro lado, aumentou a duração da repetição em 2 segundos, o que torna também o treinamento mais difícil, mas também dobrou a pausa. Então, fica muito difícil pensar. A impressão que dá é que essa progressão foi feita aleatoriamente, como se o professor tivesse pensado, vamos manipular assim. E não pode ser assim. Tem que ser pensado que haja uma progressão racional, que a carga tenha uma continuidade adequada, que tenha uma sucessão adequada entre as cargas, que são princípios do treinamento, e que, logicamente, seja experimentado na prática. Bom, então, como vocês puderam ver aí, nós temos possibilidades muito grandes de manipulação do programa de treinamento introdutoriamente. Nós estamos só começando e não mexemos na coluna dos exercícios. Nesse sentido, é importante que o professor ele entenda o que está sendo feito, as respostas esperadas, e que entenda definitivamente que as variáveis estruturais estão na base da análise. Não gastamos nenhum conhecimento além para começar a entender a possibilidade disso, e podemos ir muito longe com isso, considerando somente as variáveis estruturais do programa de treinamento da musculação. E ver que todas elas estão interligadas e exercem influência uma nas outras. Nós vamos, daqui para frente, continuar abordando mais conteúdos dos programas de treinamento, considerando as variáveis, mostrando como isso facilita o entendimento, principalmente com os chamados sistemas de treinamento na musculação. Não importando o nome que eles tenham, como é distribuído o treino pelas variáveis, ficará muito mais fácil. E vamos até ver que não é possível se dar nome para todos os programas de treinamento. E lembre-se de fazer o download do livro nesse link que está aí para vocês aí. Nesse link não, nesse site que está aí. Entrem lá e façam o download do livro, que é a 3ª edição. A 4ª edição, em breve, estará disponível para todos. Obrigado e até a próxima.